A Área 51, pessoal, nada mais é do que uma área militar dos Estados Unidos, fica ali no estado de Nevada, né? Se não me engano. Visitar a Área 51, ninguém pode entrar lá dentro, a não ser que você seja militar. Então, você não pode entrar, não é aberta, não é um lugar para você entrar. Você pode chegar até a grade ali, já fui na grade ali da Área 51, sim. E você vai só até ali e volta, cara. O que você teve lá? Absolutamente nada. Uma grade escrito Área 51, área militar e pronto. Tem um pessoal que tenta invadir, tem um pessoal que faz um festival de... Tem um festival de ET lá, que é muito engraçado, vai todo mundo vestido de ET e não sei o quê. Então, assim, um negócio bem maneiro. Mas lá dentro ninguém pode ir. E o que tem na Área 51? Nada, cara. Porque tem lá desenvolvimento de armas modernas pelas Forças Armadas Americanas. Você foi na Área 51, ficou na grade e não viu nenhum ET? Nenhum. E nem dos fantasiados. E sabe o que é legal lá? Porque tem os bar na beira da estrada e tudo, e é tudo com temática extraterrestre. Porque tem esse negócio, o pessoal acabou criando uma... Cara, os caras aproveitam, né? Pra ganhar dinheiro de qualquer jeito. Então, cara, já que vocês gostam mesmo, então vem aqui, nós vamos fazer um festival aqui na Área 51. Mas os bares lá na beira da estrada é tudo com temática extraterrestre, tem navezinho e tudo. Mas lá dentro, cara, não dá pra ir, a não ser que você seja funcionário das Forças Armadas Americanas. O que você está pesquisando lá na Unicamp? Tem muitos orientandos? Para quem não sabe, eu trabalho na Unicamp num lugar específico chamado CEPETRO, que é o Centro de Estudo de Petróleo, porque o estudo de petróleo é um estudo que a gente chama multidisciplinar, interdisciplinar. Então tem o pessoal da engenharia, tem o pessoal da geologia, tem o pessoal da matemática, tem o pessoal da ciência da computação, e lá a gente integra toda essa galera aí. O que eu pesquiso? Posso falar o que eu pesquiso? Eu pesquiso é o seguinte, a gente tem o pré-sal, que é a nossa maior província petrolífera, hoje uma das maiores do mundo, só que o pré-sal ele tem um problema muito grande. O que é o pré-sal? O pré-sal é carbonato. Carbonato, para quem não sabe, é o mesmo tipo de rocha que faz cavernas. Então essas cavernas que você visita é tudo de carbonato. E essas cavernas que a gente visita aqui, existem elas iguaizinhas, só que a 7,5 quilômetros de profundidade. E o que acontece? Quando você está perfurando um poço, se o equipamento encontra uma caverna dessa, ele despenca e quebra. E são milhões de dólares perdidos. Então, a minha pesquisa hoje é como encontrar cavernas a 7 quilômetros de profundidade. É um negócio complicado pra caramba e temos, sim, bastante orientandos lá de mestrado, de doutorado, até de graduação. É possível que essa matéria escura ou energia escura seja um novo éter? Só que ele tá meio confundindo, né? Porque são duas coisas bem diferentes, tá? A matéria escura, ela tem propriedades que se assemelham com a gravidade, que é, ou seja, juntar as coisas. Então, é a matéria escura que é responsável por manter uma galáxia inteira. A galáxia está girando, por que as estrelas não saem voando pelo universo? Por causa da matéria escura. Energia escura é exatamente o contrário. Ela tem a capacidade, é uma força que ajuda a empurrar as coisas, afastar as coisas. Por isso que o universo expande graças à energia escura. Agora, tem gente que fala que talvez a matéria escura seja um novo tipo do éter aí, né? Que era a substância que o pessoal pensava antigamente que permeava o universo. Tá? Estaremos vivos para ver o ser humano em Marte? Eu acho que a gente vai estar sim, né? O que você acha, mesmo? Sim, será? Eu acho que vai. Eu tenho o meu chute pessoal é 2050. Então vamos ver. Até lá estamos vivos, sim, tranquilo. Teria como criar o Hélio 3 com um satélite fora da nossa atmosfera sem ir na Lua? Não tem como. O Hélio 3, por quê, né? Porque o Hélio 3 ele é criado pela interação entre a radiação ultravioleta que vem do Sol e o tipo de rocha que você tem no regolito lunar. E é assim que se cria o Hélio 3. Um satélite, a não ser que você enchesse ele de rocha lunar. Mas aí a rocha lunar já tem o Hélio 3, então você não precisa, não tem como. Não tem esse sentido de você criar, entendeu? Então é bem complicado. O Hélio 3 a gente não tem na Terra, porque
a atmosfera bloqueia a radiação ultravioleta, por isso que nós estamos aqui vivos. Mas na Lua não tem atmosfera, então a radiação ultravioleta do Sol penetra ali e acaba gerando esse hélio 3, que é o que a gente chama de combustível do futuro. Como se descobre a velocidade de rotação de um buraco negro no seu próprio eixo e no que ela implica? Essa pergunta é bem complicada, hein? Quem tinha que estar aqui para responder é a Roberta. Roberta. Né? É isso mesmo. Bem, como que a gente descobre velocidade de rotação de qualquer coisa no universo? É através de um negócio chamado efeito Doppler, cara. Então, o que o pessoal faz? Eles estudam na verdade, a gente não descobre a velocidade de rotação do buraco negro em si, né? A não ser pelos jatos. Alguns deles têm aqueles jatos de matéria, tem o disco ao redor. Então, uma parte do disco está se afastando da gente, a outra parte do disco está se aproximando da gente. Por essa diferença de efeito Doppler, de afastamento, de aproximação, tem como você tirar a velocidade de rotação. No que isso implica? Buracos negros, eles podem ter rotação ou podem não ter rotação. A Roberta falou isso aqui. Buraco negro ele tem 3 propriedades só. É a massa, a carga e o spin, que a gente chama, que é ter rotação ou não ter. Então, rotação é um negócio muito importante para o buraco negro, porque coloca ele numa certa classificação. Tá? Mas tem coisas muito mais complicadas por aí para descobrir. E nós vamos ter um cara especialista em buraco negro aqui, né? No começo do ano que vem? Sim. Então, vou até guardar essa pergunta e farei para ele, tá? Mas é mais ou menos por aí. Afinal, vida inteligente fora da Terra seria bom, ruim ou indiferente para nós do planeta Terra? Essa aí é legal, hein? Bem, para mim seria, sei lá, talvez bom, né? Eu acho que seria muito legal se a gente descobrisse vida em outro lugar. Mas tem uma galera que não ia gostar, não. Principalmente a galera da religião, eu acho que ia ficar doida. Porque isso ia acabar com... Eu acho que se descobrem... Primeiro, para mim, se descobrem vida de qualquer jeito, já tem muita religião que vai dar problema. Entendeu? E se descobrirem vida inteligente e tal, como a nossa, aí acho que vai ser 1000 vezes pior. Porque muitas pregam que a gente é o único no universo, né? Mas é aquela questão, pro pessoal, tipo, da religião, a questão do acreditar em Deus e tudo mais, Deus pode ter criado outros seres, entendeu? Eu acho que tem que acabar muito. Se descobrir, eu acho que seria a maior descoberta. Nada que se descubra sobre buracos negros, galáxias, nada superaria a descoberta de vida em outro lugar. Pegar Não, a vida, né? Já microbiana eu já acho que ia ser incrível. Sim. Agora é inteligente, um ETzinho andando por aí? Pensou que demais? É aquela frase lá, né? Que o pessoal fala, né? O que te assusta mais? Saber que não tem nada ou saber que pode ter algo aí? A ideia de que estamos sozinhos no universo. O que te assusta mais, Ned? Fala aí. Eu fico naquele meio termo, porque para mim os dois é assustador. A gente está sozinho e também, se a gente descobrisse, eu acho que seria algo assim, cara, a gente sabe que existe vida lá na fruta que caiu e a gente não pode nem se comunicar, sabe? Não existe nem como mandar um sinal para eles. Isso também é terrível, né? Qual as questões mais importantes você espera que o James Webb possa desvendar? Primeiro a grande questão, né? Quando vai ser lançado? Foi, não foi, vai ser, e aí? Já foi, já tá lá. Então. Esse primeiro é o grande mistério, é esse. Segundo, cara, eu acho que é aquele negócio que é o objetivo principal dele mesmo, descobrir ali como que as primeiras estrelas, primeiras galáxias se formaram e talvez, quem sabe, ele surpreenda aí no encontro uma bioassinatura no exoplaneta. Isso pagaria facilmente. Porque assim, todo o resto, é legal, mas cara, todo o resto meio que foda-se pro povo, entendeu? Como quer saber de primeira estrela que formou? Vai mudar a vida de ninguém isso aí, né? Primeira galáxia, isso aí é só o cientista. Agora, se ele descobre uma bioassinatura num exoplaneta, eu acho que isso pagaria todos os 10 bilhões dele aí.
Seria possível pousar e habitar alguma lua de Júpiter ou Saturno? Seria Titã, né? Titã é uma lua que seria possível pousar e habitar, porque ela tem, vamos dizer assim, continentes, ela tem oceanos, ela tem rios, lagos e ela tem uma atmosfera muito espessa, na verdade. Então, Titã é um desses objetos aí que daria para a gente pousar e habitar. Só que tudo ali, em vez de ter água, por exemplo, que é o que tem aqui na Terra, lá tem hidrocarbonetos. Então tem metano, etano em estado líquido. Mas daria sim. As outras não, né? Porque as outras é Encélado, Europa e tal, é tudo nossa, coisa congeladona, né? Então Eu não acho que daria para habitar, né? tem aquela questão muito se fala de água, né, em Europa, em Encélado, e as pessoas vão muito por essa questão da água, e não é isso, né? A água ali tá no oceano, né? Embaixo de uma crosta gigantesca de Exatamente. gelo e Até tal. conseguir perfurar. Agora, Titã, sim. Titã daria. Titã E se daria. tiver sereias nesse oceano dessas luas geladas, hein? Olha. Pode ter os polvos, né? Europa Report. Vejam um filme aí que vocês vão ver. Como é que você fala? É tão, tão ruim que é chega bom. a ser bom. Isso mesmo. Embarcaria na viagem para Marte se fosse convidado pelo Elon Musk? Não. A não ser que fosse criogenia. Me dopa aqui, põe pra dormir e me acorda lá em Marte. Cara, não iria de jeito nenhum. Viagem nenhuma. A inteligência artificial que nós criaremos irá existir mesmo depois da extinção da raça humana? Vai, ué. Na verdade, esse é o, é o objetivo, né? Da inteligência artificial vai ficar aí, cara. Não vai ter como destruir. É aquele lance da inteligência dela ir se reproduzindo, né? Então, qual que é o grande medo que o pessoal tem? Você cria alguma coisa, alguma inteligência artificial, e ela rapidamente se reproduz, ou seja, ela passa todo o sistema dela para outra máquina, para outra, e assim vai indo. Daqui a pouco vai precisar do ser humano. O ser humano foi extinto, que diferença vai fazer? Você não vai precisar interferir mais na máquina, entendeu? Ela tem vida sozinha. O que você espera de forma pessoal para o futuro da ciência no Brasil? É complicado esse futuro aí, né? O problema é que aquele negócio que eu falo, né? Sempre, né, cara? O Brasil não gosta muito de ciência, né? A NET fica bem brava quando eu falo isso, né? O pessoal fica bravo também. O Iberê também veio aqui e fala que fica bravo também. Mas é Mas verdade. eu expliquei o Mas é verdade. que eu fico brava e você concordou comigo. Não, o povo pode até gostar. Quem conhece, né? O problema é que o povo nem conhece também, entendeu? E agora, o problema do Brasil é esse, cara. O dia que eles verem que se você investir em ciência e tecnologia, o país pode desenvolver muito mais do que você ficar simplesmente preso no que é hoje o Brasil, que é commodity. E olha que eu trabalho com isso, hein? Na verdade, eu era para defender isso ferrenhamente, porque meu trabalho é com commodity, que é petróleo. Mas enquanto o Brasil não perceber que ele tem que sair desse lance de commodity e ir para o lance de investir em ciência, em tecnologia e tudo mais, igual o Sorocaba teve aqui, o que ele falou? Que a gente não tem que ser como ele falou? A gente não tem que ser a horta do mundo e tal. A gente tem que ser o mercado do mundo. A gente produz aqui. A gente tem o boi aqui. Por que a gente não mata o boi aqui e vende a carne para o mundo? Porque a gente não tem a tecnologia para fazer isso. Tem que mandar para fora para fazer. Então, o dia que o Brasil investir em tecnologia, em ciência, a gente muda. O problema é que isso leva tempo. As pessoas, os governantes são imediatistas. Eles não vão estar aqui para colher o fruto daquilo que ele investiu, e aí fica nessa e a gente continua desse jeito. Então é muito complicado, teria que ter uma mudança radical para ter esse investimento, e o dia que começar a dar resultado, aí as coisas começam a andar. Enquanto isso, infelizmente, não tem como. Sérgio, o que você acha da colonização em Marte? O que podemos esperar para isso nos próximos anos? Colonizar, depende do que é colonizar, né? O que seria colonizar? Então, eu acredito, o pessoal tem muito essa noção do colonizar, de ter uma colônia fixa, né? De ter humanos morando ali em Marte. Eu acho que ir a gente consegue, mas colonizar,
Colonizar eu já acho também que é bem mais complicado, viu? É uma coisa mais da ficção mesmo do que da realidade, cara. E a gente pode ir e voltar algumas vezes e tal. Agora, deixar um ser humano lá vai ter que ter muita coisa, porque ele vai ter que ficar muitos anos lá sem receber nada. E isso é muito complicado. Então, colonizar eu acho que está um negócio muito distante ainda da nossa realidade. Aí não estaremos vivos, não. Aí provavelmente não. Underline Ateles. Salve, Sergião. Explica para nós o que são os pontos de Lagrange. Abraço do seu fã. Ponto de Lagrange entrou na moda, né? Não, o bom é que o pessoal começou a entender, a querer saber o que é. Ninguém nem sabia o que era isso, né? Por que o ponto de Lagrange entrou na moda? Por causa do James. É o hype. Tudo é o James Webb hoje, cara, entendeu? O que é ponto de Lagrange? Quando você tem dois objetos no sistema solar, Terra, Lua, Terra, Sol, Terra, Marte e tal, existem pontos que são de equilíbrio gravitacional, ou seja, se você jogar uma coisa nesse ponto, aí uma nave, um satélite, qualquer coisa, vai ficar orbitando esse ponto. Ela nem cai para a Terra, nem cai para o Sol, no caso. Ou nem cai para a Lua, nem para a Terra. São pontos de equilíbrio gravitacional. Quem descobriu esses pontos foi o cara chamado Lagrange, que é um matemático. E entre a Terra e o Sol tem 4 pontos de Lagrange. O James Webb vai ficar num específico chamado L2. Tem o L1, L3, L4, L5. Entre a Terra e a Lua tem outros pontos de Lagrange. Entre a Terra e Marte tem outros pontos de Lagrange. Como que você calcula isso? Você pega os dois objetos que estão em questão aí e você calcula as forças. Aquela decomposição de força, igual o pessoal faz em trabalho de física. E aí você vai ver aonde que uma força gravitacional, que é aquele G, mão, eminho, sobre distância ao quadrado, onde que elas se anulam. Aonde ela se anulou é onde você tem o equilíbrio gravitacional. Então o pessoal calcula esses pontos aí. O ponto de Lagrange não é nenhuma novidade, tá? Nem esse aí que o James Webb vai ficar. O Spitzer já ficou nele. O Spitzer foi aposentado, né? Mas ele ficava nele. O Kepler ficava nele. Aquele satélite Discovery, que faz aquelas fotos bonitas da Terra, fica nele. Pontos que estão aí entre a Terra e o Sol é 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. Tá? Então, esse é o ponto de Lagrange. Eu acho que uma coisa também importante para se dizer é que ponto de Lagrange não é um ponto, tá, pessoal? É uma região ali, Isso. entendeu? Porque eu acho que as pessoas acabam meio que confundindo isso. Aí o Spitzer estava lá, então vai ficar ali naquele ponto. Então é uma área que tem um tamanho considerável, tá? É uma região do espaço, Isso. né? Mas a gente chama de ponto porque perto de tudo ela é como se fosse um negócio pontual mesmo. Exatamente. Tá? Matematicamente é um ponto. É isso que o pessoal gosta de falar. O céu que vemos é do passado. É possível o universo ter parado de expandir e não percebermos? Não é. Porque quando a gente observa uma galáxia que está muito distante, a gente vê que o espectro dela desvia para o vermelho, que a gente chama. Ou seja, o espectro dela é para estar num lugar, mas ele está um pouco desviado para o vermelho. Esse tanto que ele andou para o vermelho é o tanto que o universo expandiu. Então, não dá. O dia que a gente dá para perceber, dá para perceber. O dia que a gente observar uma galáxia e o espectro dela não tiver mais desviado para o vermelho, quer dizer que ela chegou. Imagina que o universo tem uma parede e a galáxia chegou nessa parede. Dali ela não vai mais para frente. Se você medir a velocidade dela, você vai ver que o espectro dela, você vai ver que ela não desvia para o vermelho. Então, assim, se ele parar de expandir, a gente percebe. Ele não parou ainda, porque as galáxias que a gente mede têm esse desvio. Se existir vida na Terra, quando o Sol começar a expandir, para onde o ser humano vai ter que ir? E aí? Boa pergunta, né? Para onde? A ideia do Elon Musk é tornar a humanidade uma civilização interplanetária. No caso, não poderia ser nem Marte, porque Marte também vai ser engolido pelo Sol. Por isso que o pessoal busca as luas ali de Júpiter e Saturno. Titã, por exemplo, seria uma boa parada pra gente, entendeu? Como calcularam pela primeira vez o raio da Terra?
foi por trigonometria muito simples, entendeu? Foi aquele pessoal lá de Alexandria, né? O Eratóstenes. Eratóstenes calculou o raio da Terra pela primeira vez. Quando ele fez lá, não só calculou o raio, como descobriu que a Terra não era plana. Foi o Eratóstenes. Não era, não é. Exatamente. Não é. Descobriu que a Terra não é plana. Tanto que existe hoje a missão Eratos, que roda o mundo todo para fazer essa medida. O que ele fez? Ele mediu a sombra de uma vareta numa cidade, a sombra em outra, e ali pela diferença ele viu que a Terra tinha uma curvatura, aplicou trigonometria simples e chegou no raio da Terra com uma boa precisão, porque ele não usou nada. Ele usou simplesmente medida feita com uma vareta e a sombra, tá? Então foi o Eratóstenes há uns 3.000 anos atrás, mais ou menos. E a Lua tem muita história com a própria humanidade, ó. Primeira coisa pra vocês saberem, o primeiro registro de qualquer ser humano que escreveu alguma coisa, mais ou menos assim, ou que marcou alguma coisa, e isso aí foi num osso de macaco, tá? Com uma datação aí aproximadamente de 30.000 anos atrás, aonde está marcado ali as fases da Lua. Então a Lua ela é muito importante. Aí você vai perguntar assim para mim, por que não usavam o Sol? Porque o Sol não muda, né? Então o Sol todo dia estava ali brilhando, a Lua ela muda por causa das fases dela. Então as fases da Lua, uma vez por semana, a cada 7 dias muda de fase, a cada 28 dias, né, vai se repetindo o ciclo e tudo. Então a Lua sempre foi muito importante para tudo isso. Já pisamos na Lua, não pisamos uma vez só, tá? Pisamos várias vezes, tá? 12 seres humanos aí foram os privilegiados até agora de terem pisado na Lua. E vamos voltar. Então pode até mandar pergunta aí sobre o Artemis aí, tudo, que temos novidades aí, né, que estão saindo. E até ontem não, nessa madrugada aí, tava até vendo um programa acho que foi no Discovery, dos caras rodando lá principais centros de pesquisa e tudo para explicar e para provar que o ser humano pisou na Lua, porque pisamos sim, tá, galera? Então, isso é uma coisa interessante que acho que pouca gente sabe. O programa Apollo, originalmente, ele ia até o 20. Parou no 17, por quê? Porque depois do acidente da Apollo 13, eles resolveram cancelar o programa e aí voaram só o que estava feito. Tá? As naves e todas que estavam feitas, voou até 17. E aqui em São Paulo, quem teve a oportunidade de ir lá no Space Adventure, pôde ver a perna, né, da Apollo 20, que não chegou a voar, mas ela existiu porque ela estava pronta ali, mas não tinha o resto da nave. E ela foi aberta aqui em São Paulo, ela foi lacrada em 1966, lá nos Estados Unidos. E só foi aberta uma vez aqui em São Paulo, então uma peça histórica ali que estava no Space Adventure aqui. Por que a Lua da Terra é tão grande e por que temos só uma Lua? Excelente pergunta, hein, cara? Então, para a pergunta dele, tem várias coisas aí, né? Então, lembrando, né, que dos planetas, Mercúrio não tem Lua, Vênus não tem Lua e a Terra é o primeiro objeto a ter Lua. Isso aí já é uma grande questão, né? Por que esses outros objetos não têm Lua? Talvez pela proximidade do Sol e tal. Depois, Marte tem 2 luas, que a gente não sabe, né, se são meio asteroides capturados e tal, vai ter uma missão para lá. E a nossa Lua, ela é muito peculiar, né? Ela é muito diferente de todas as outras, porque ela foi formada por um grande impacto, pelo menos é o que diz aí a teoria mais aceita no momento, que ela foi formada por um grande impacto, e ela ficou de um tamanho gigantesco, porque a nossa Lua é a maior Lua em tamanho relativo com o planeta. Não é a maior Lua do Sistema Solar, a maior é Ganimedes, mas a nossa é a maior em tamanho relativo do planeta. E isso pode ter sido fundamental para a vida existir aqui na Terra. Por que a gente teve uma Lua só? Assim, porque não dá pra gente saber, né? Pode ser que a gente tenha tido outras luas. Pode ser, na verdade, que a gente tenha tido milhares de luas, de pequenas luas, que foram se aglutinando e criaram essa. E no momento em que estavam essas coisas se formando, esse objeto principal que se formou na órbita da Terra, ele era tão grande que ele acabou aglutinando todo o resto. Então, uma das linhas de explicar por que a gente tem uma Lua só é isso que explica também o fato dela ser muito grande. Porque todo o material, para quem não sabe, a teoria
é de que um objeto do tamanho de Marte, chamado Theia, bateu na Terra. E quando ele bateu na Terra, ele se misturou meio com o manto da Terra e arrancou um pedaço. Esse pedaço que foi arrancado, ele tinha parte dele material da Terra, parte dele material dessa Theia, desse objeto aí. Ele não é que ele arrancou e formou a Lua, vaporizou um monte de pedacinho, esses pedacinhos foram aglutinando aos poucos e formaram a Lua. Então a explicação deve estar por aí, tá? A gente não sabe exatamente, mas deve ser isso. Nem sempre a gente tem Sol na Lua. Às vezes um objeto se aproxima, fica orbitando a Terra, e tem algumas épocas, recentemente a gente estava com isso, inclusive, né? Isso. Com outro satélite natural. A gente tem luas que são, digamos assim, provisórias, né? Elas ficam um tempo, a Terra captura algum pequeno asteroide e ele fica na órbita da Terra por alguns anos e depois ele sai. Então isso aí acontece sim. Se houvesse outra Lua do mesmo tamanho, mas exatamente do outro lado, quais seriam os impactos aqui? Terríveis, né, cara? Seriam terríveis porque a Lua ela tem um impacto muito grande na Terra, um impacto bom até, viu? Porque ela controla as marés, né? E lembrando que maré não é só na água, tá? Tem maré na parte sólida também. O negócio é que na água é mais fácil da gente perceber a maré. Mas hoje com esses GPS aí de altíssima precisão, o pessoal consegue calcular a maré no sólido também, na parte sólida da Terra. Cara, se tivesse uma outra Lua grande igual a Lua, do outro lado, vamos supor que ela ficasse sempre orbitando uma oposta à outra, seria uma bagunça a Terra, né? Porque seria uma briga gigantesca ali, de maré para um lado, puxando para o outro, e seria uma luta da gravidade, né? Seria um negócio muito complicado. Aliás, se brincar, quem mexe aí no Universe Sandbox, que é um joguinho que você dá para simular, se brincar dá para você colocar isso lá e ver o que aconteceria. Muito provavelmente, nós não estaríamos aqui. Se, teoricamente, ela, a Lua, fez parte da Terra, então ela tem os mesmos elementos químicos que a Terra? Isso aí, cara. Aliás, é uma das maneiras, essa teoria aí, ela ganhou muita força depois que a gente começou a pegar amostras da Lua, trazida pelas missões Apollo, pelas missões Luna, né? A União Soviética, ela não pousou o ser humano na Lua, mas ela pousou várias missões que traziam amostras para a Terra. Foi o programa Luna. Tá? Teve até a Luna 24 lá que trouxe amostra para a Terra. Quando as amostras chegavam aqui na Terra e o pessoal ia analisar as amostras, eles viam que os isótopos que a gente tem aqui na Terra eram os mesmos isótopos que a gente tinha na Lua. Então isso fortaleceu muito a ideia. Eram os mesmos num certo nível, mas em determinados níveis eles não eram. Então o que pode ter acontecido? Então em cima disso foi bolada toda essa hipótese do grande impacto que a gente chama. Cada vez mais vejo notícias sobre a exploração de recursos naturais na Lua. Se acontecer em larga escala, existe a chance de a órbita lunar ser alterada por causa da diminuição da massa total? Muito bom, cara. Então vamos lá. Quais são os recursos que a gente pode explorar na Lua? Água, que o pessoal está afim de ir lá, já sabe que tem água na Lua, tem água em vários locais, na verdade, na Lua, e a água é importante por quê? Primeiro, para fazer combustível. Então você tem o hidrogênio e o oxigênio, eles liquefeitos viram combustível de foguete, igual a gente já sabe. Então a Lua vira um posto avançado, um posto Ipiranga no sistema solar. Olha que demais, hein? E o hélio 3, né, que você pode trazer para aquele lance de fusão nuclear e tudo e tal. Só que a água na Lua, ela não é que você vai chegar lá e vai ter um lago, não. A molécula de água, ela está presa dentro de rochas que são vidros, tá? Vidros lunares. Como que tem vidro na Lua? Na Lua tem muito vidro porque na hora que dá um impacto de um asteroide, ele esquenta aquele terreno tanto, que a rocha vira vidro. Sabe como faz vidro? Vidro você pega areia, leva num alto forno, a altíssima temperatura, e ela vira vidro. E aqui na Terra, tem muita gente que mora em cidade de praia, que às vezes está andando na areia assim, e vê um pedaço de vidro do nada. Sabe o que é aquilo? É quando pega um raio. O raio, ele esquenta aquele pedacinho de areia tão rapidamente que aquilo ali vira vidro. Então, na Lua, a molécula de água está presa dentro das rochinhas vítreas, que a gente chama.
Agora, mudar a órbita, cara, nós não vamos explorar a Lua a esse ponto não, tá? De tirar tanta massa dela e mudar a órbita dela. Então, isso aí pode ficar tranquilo. Isso ainda vai demorar também. Em quanto tempo o distanciamento da Lua vai afetar os humanos? Muito bem. Então, a Lua, sim, ela está se afastando da Terra 3,8 centímetros por ano, tá? Ah, como que a gente mede isso? Porque existem observatórios no mundo inteiro aí espalhados que fazem medidas sistemáticas da distância entre a Terra e a Lua, tirando aquele laser, jogando na plaquinha que os astronautas deixaram lá e recebendo sinal de volta. Quem já viu lá o Big Bang Theory sabe o que eu estou falando. 3,8 centímetros por ano. Se você fizer essa conta, cara, esse valor para a Lua se afastar da gente, não ter mais efeito e tal, e dar um problema na Terra, vai dar mais do que 5 bilhões de anos. E o que acontece? Daqui a 5 bilhões de anos, eu tenho uma notícia muito triste para todos vocês. Não estaremos mais aqui. Estaremos mais aqui. Então não vai afetar os humanos. Não vai ter problema nenhum, tá? Então, espero que vocês não tirem o sono de vocês. Daqui a 5 bilhões de anos, não estaremos mais por aqui. Não, e também a gente vai colidir com Andrômeda, tanta coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer até lá. Só que a gente não vai ver nada disso. O Marcelo, ele mandou cincão. Sérgio, qual é a possibilidade dos tardígrados que a sonda levou para a Lua mudar alguma coisa lá? Você está aí na teoria da conspiração, né? Para quem não sabe, né, uma sonda israelense, né? A Bereshit. Ah, eu chorei, tadinha. A Bereshit, Israel fez uma sonda para pousar na Lua, chamada Bereshit, só que ela não pousou, ela se espatifou lá na Lua. E depois disso veio a notícia de que essa sonda levou, pregada no negócio lá, milhares, né, de tardígrados, que é o urso d'água, né, que o pessoal chama, né? Se você não conhece por esse nome, pelo outro você vai conhecer. Que é aquele animal extremófilo que aguenta viver sob intenso calor, frio, radiação. Ele não precisa comer durante tal, ele reduz o seu metabolismo ao máximo e tal. São os queridinhos dos astrobiólogos, né? Exatamente, os astrobiólogos adoram muitos tardígrados e tal. Então, tem esse bando de tardígrados lá na Lua. Agora, o que ele vai mudar na Lua? Não, eles não vão mudar nada na Lua, não. Eles é tudo morto, né? Já começa por... Não é possível que eles sobreviveram. Será que eles sobreviveram? Agora, fica aí um excelente... Aí, cadê o Emerix? Emerix, se você estiver ouvindo a gente, fica aí, ó, próximo roteiro do seu filme. Você que gosta de fazer um filme com uma pegada aí conspiratória, fica aí, ó, os tardígrados revoltados na Lua. Qual a cratera mais profunda da Lua? Aí sim. Pesquisa aí, Mulano. Pesquisa aí, Mulano. Vamos ver se o Google responde essa. Vamos ver se o MIT... vamos ver se a inteligência do MIT responde. Coloca aí. A cratera mais profunda da Lua. Não pode ser. A cratera Aitik? Ah, não, de diâmetro. Quanto? 13? A mais profunda do nosso sistema planetário. Ah, então é isso. Então mas é porque ela é uma bacia, né? Na verdade. É a bacia Aitken do Polo Sul, que a gente chama. Por que os humanos não voltaram para a Lua? Será que nós esquecemos como vai para a Lua? Esquecemos o caminho? Naquela época, com tão pouco recurso. Com a calculadora de bolso a gente foi, né? Por que agora, com tudo, a gente não foi mais, Por né? que não voltamos? Só pegar uma passagem rapidinho, vai ali no aeroporto e... É só entrar aí, pega aí e vai. Então, cara, essa talvez seja uma das perguntas mais feitas aí da história da humanidade, eu acho, viu? Se você somar aí da década de 60 para cá, pelo menos tá no top 3, viu? Por que nós não voltamos? Então você tem que entender por que nós fomos primeiro, né? O ser humano foi para a Lua, não tinha objetivo científico nenhum, nem nada disso. Era só para mostrar que você era melhor que seu amiguinho. Os Estados Unidos foi lá, falou, ganhamos, chegamos na Lua. Tanto que Apolo 12, a própria Apolo 13, ninguém mais nem queria ver o lançamento. Já acabou, ganhamos, cara. Não precisa mais disso. 14, 15, esse negócio foi, entendeu? Não tinha mais audiência, não tinha nada, porque o objetivo era ganhar. Então, beleza. Passado isso, começaram as sondas a estudar a Lua e tal. Naquela época, a gente não tinha nem ideia de que podia ter água na Lua, podia ter hélio 3 na Lua, essas coisas todas.
Depois, com o tempo, as sondas e tudo mais, e uma sonda que foi importantíssima para isso foi a indiana, Chandrayaan, nós descobrimos que na Lua tem água. Caramba, se tem água na Lua, aquilo lá que eu falei, a gente tem combustível na Lua. E muita água, né? E muita água, tem muita água. Então o que acontece? Por que isso? Primeiro, da Lua é mais fácil você lançar um foguete, porque a gravidade é menor, não tem atmosfera. E se você tem o combustível lá, quer dizer que você não precisa levar daqui da Terra. Então você pode levar uma nave desmontada para a Lua, montar ela lá e lançar ela de lá. Então aí surgiu o interesse agora comercial na Lua, que não era nada que tinha antigamente. Antigamente não tinha interesse nenhum. Os caras sentavam naquele foguete com mais de 90% de chance de morrer, mais de 90% de chance de morrer. E foi até legal que esse programa aí entrevistaram o Buzz Aldrin e ele falou de novo isso. Me falaram que eu tinha 95% de chance de morrer e eu falei que eu ia, mesmo assim, mesmo que fosse 100%. Os caras eram malucos e tal. Hoje, cara, não pode ser assim. Então nós estamos vendo aí o cuidado que se tem para fazer um foguete, testar, retestar, testar de novo, e atrasa, e é grana, e você justificar para o Congresso da grana, quando você está no meio de uma guerra fria, fala, cara, nós temos que ser melhor que os outros ali. Aí é muita grana que vai, é um caminhão de dinheiro sem dó. Agora, para você justificar, cara, tem uma água ali na Lua, o cara fala, cara, mas tem água aqui na Terra, cara, fica aí lá na Lua pegar água, entendeu? Então é muito mais difícil a liberação de verba e tudo. Tá? Mas, assim, basicamente essas coisas aí. Poderia, de alguma forma, mudar a rotação da Lua para nós vermos as duas faces e não somente uma? Não tem, né, cara? Isso aí é uma coisa muito legal, né? A Lua, para quem não sabe, ela é travada gravitacionalmente com a Terra. Mas a Lua tem rotação, tá? A Lua gira. O negócio da Lua é o seguinte, ó. Aqui tá a Terra e aqui tá a Lua. À medida que a Lua vai girando, ela vai girando junto com a Terra. Então, o período de rotação da Lua é exatamente igual ao período de translação dela ao redor da Terra, que são 28 dias. Então, ela demora 28 dias para dar a volta em torno do seu eixo e 28 dias para dar a volta em torno da Terra. Por isso que a gente sempre vê o mesmo lado que sempre, né? Mas, cara, mudar a rotação de um objeto, isso aí é muito legal porque tem uns caras malucos aí que já falaram assim, vamos tirar a Lua da órbita e tal. Não mexa, cara, num sistema natural que está equilibrado, porque você não sabe a consequência que isso vai dar. Então vamos supor, vamos instalar uns foguetes aqui na Lua e mudar a rotação dela. Você não sabe o que isso pode causar. Pode causar problemas assim terríveis até para nossa existência. Tá? Sérgio, por que os americanos são chamados de astronautas e os russos de cosmonautas? Aí tinha que estar o Júnior aqui que responder melhor essa, né? Mas o cosmonauta é o seguinte, lá na Rússia, ou na União Soviética, né? Quando o cara terminava o curso lá, né? Para ir para o espaço, ele era formado como engenheiro cosmonauta. Porque aí é uma maneira como os países chamam o espaço, né? Então, os Estados Unidos é o cara que vai viajar pelos astros. No caso da Rússia, é o cara que viaja pelo cosmos, mas aí é o jeito que eles chamam. Tanto que a agência espacial russa chama-se Roscosmos. E na China é taikonauta. Por quê? Porque a palavrinha taikon em chinês quer dizer espaço. Então é o cara que viaja pelo espaço também. Aí é uma coisa da nomenclatura ali de cada país mesmo, tá? Mas é tudo a mesma coisa. E aí, como que seria o brasileiro, hein? Existe alguma chance de achar vida microbiana na Lua? Eu acho que não tem chance nenhuma, tá? Porque a Lua ela não tem atmosfera. Essa água... A radiação também. A radiação é direto ali, exatamente. Essa água aí que a gente falou, ou ela está presa, é a molécula de água presa na rocha, ou é água congelada em determinados pontos. Mas existem pessoas que... a Lua não foi sempre assim, né? Então, existem algumas teorias que indicam que a Lua pode ter sido habitável lá no passado. Ser habitável não quer dizer que teve vida, mas se ela foi habitável, pode ser que ela pode ter tido algum tipo de vida. E aí teria que ir, a gente explorar a Lua de maneira mais, né, contundente assim, para tentar ver se a gente encontra algum tipo de fóssil. Eu acho muito complicado, muito difícil, tá? Mas existe essa linha aí
pensamento. Se uma mudança no campo magnético da Terra pode, entre aspas, zoar os nossos equipamentos elétricos e eletrônicos, como as sondas funcionam em Marte, já que seu campo magnético já é, entre aspas, zoado? Muito boa pergunta. Então, é aquele negócio que a gente fala, né? A missão, ela é preparada para cada objeto. Então, assim, em Marte, não é que o campo magnético é zoado, simplesmente não tem campo magnético. Então, para a sonda, tá tranquilo. Agora, Júpiter, como que a Juno funciona em Júpiter? Aí, vamos lembrar, aí o Conrado teve aqui, é um cara especialista em Júpiter e na própria Juno, e ele falou pra gente, né? E isso a gente sabe, se você pegar ali o negócio da Juno, você vai ver, ela tem o maior escudo, o mais espesso escudo protetor contra a radiação que já foi feito. Aliás, uma boa parte da Juno é simplesmente escudo protetor. Não tem equipamento, não tem nada. Por quê? Porque o campo magnético de Júpiter é muito forte e ela passa muito perto. E depois ela vai para muito longe. Por que ela faz isso? Para dar uma relaxada magnética, vamos dizer assim. Entendeu? Meio que para desmagnetizar e depois voltar. Então, essas sondas, tudo são preparadas para isso. Para tempestades solares intensas, são preparadas também. Então, quando você manda para um objeto que não tem campo magnético, é o caso de Marte, que não tem mais, é mais tranquilo, né? Só que ele está exposto à radiação toda do Sol. Então, você prepara a sonda para aquilo, tá? Algum meteoro poderia ocasionar algum dano ao Sol ou ele seria evaporado antes? Não só é evaporado, como muitos cometas são evaporados, ou o Sol simplesmente engole esses cometas, cara. Lembrem-se que o Sol, se não me engano, ele é responsável por 99,8% da massa do Sistema Solar. Na verdade, o Sistema Solar é o Sol e uns restos de coisa. Esses restinhos de coisa somos nós aqui, por isso que nós somos nada, entendeu? No Sistema Solar nós não somos nada. Quanto mais no universo, pense nisso aí. Mas, cara, cometa pode bater no Sol, não causa problema nenhum. Asteroide pode bater no Sol, o asteroide não vai sobreviver até chegar no Sol. Mas cometas são vários, então você tem os cometas chamados Sun Grazers, que é uma família de cometas que às vezes eles vêm e o Sol simplesmente engole eles. E não acontece absolutamente nada, tá? Nada, nada, nada. Propulsão de foguetes no espaço. Vácuo. Como é possível o empuxo se não existe atmosfera? Um abraço. Boa, galera. Por isso que você tem os motores que funcionam no vácuo, são totalmente diferentes dos motores que funcionam no que a gente chama de nível do mar. Vamos pegar o Falcon, né? Então, o Falcon 9 você tem o Merlin 1D, que é o do primeiro estágio. E depois você tem o Merlin Vacuum. Como que você consegue propulsão no vácuo? Então, isso aí é uma coisa muito legal, cara, porque no vácuo, ontem mesmo, né? Foi ontem, né? Quando a Crew Dragon chegou, a gente conseguiu ver uma imagem muito bonitinha dos motores ali, Draco dela, funcionando. Basicamente é o seguinte, cara, se você tá no vácuo e você joga qualquer coisa para trás, você anda para frente. Então, na verdade, é muito simples, entendeu? O que o foguete está fazendo, na verdade, a propulsão está fazendo, ela está jogando pacotes de energia para trás e quando ela joga um negócio para trás, a reação é ele andar para frente. Então, é isso que acontece. Então, os motores são desenhados para funcionar no vácuo. Aliás, isso é um dos grandes problemas, por exemplo, de você fazer uma sonda entrar em órbita de um planeta, porque aquele motor daquela sonda, você não pode ligar ele aqui na Terra. Então, você não sabe. Você mandou uma sonda para Marte, ela viajou 9 meses, 8 meses, sei lá. Você não sabe se aquele motor vai funcionar na hora que ele entrar na órbita. Porque aqui na Terra você não pode testar. Se você testar um motor que funciona no vácuo aqui na Terra, você arrebenta o motor. Então é isso que acontece. Mas não é tão difícil, é um negócio totalmente dominado, que é assim, você joga alguma coisa, igual os motorzinhos lá, eles ficam jogando, né? A Apollo tinha isso, os ônibus espaciais tinham isso, que eles manobravam, a Dragon tem isso, todos eles têm. Qual a velocidade que o Sol se move no espaço? Cara, excelente pergunta, hein? Vamos ter que consultar ali, porque o Sol, ele gira, né, em torno do centro da galáxia, tá? E ele demora
430 milhões de anos, se não me engano, para dar uma volta ao redor do centro da galáxia. Agora a velocidade, só consultando ali, Mulano, depois consulta ali para nós qual que é a velocidade do Sol transladando, né, o centro da galáxia. Tá? Mas o Sol tem uma velocidade, sim, gira em torno do centro da galáxia e dá até para fazer uma conta, né, que você pegar, acho que é 430 milhões de anos e o Sol tem 5 bilhões de anos, arredondando, dá para você saber quantas vezes, mais ou menos, o Sol, quantas voltas, né, o Sol deu ao redor do centro da galáxia, basicamente. 400, achei que era 200, É 200? e pouco. Eu achei que sim. É alguma coisa assim. Tem 230 ou 430 milhões de anos. Tem que perguntar para inteligência artificial. Tem que perguntar para a nossa inteligência artificial ali, já responde. A gente vê e te fala que é velocidade. Em que posição da galáxia o Sol fica? Embaixo ou em cima da galáxia? Boa pergunta, cara. Não fica assim. Primeira coisa que no espaço, esses conceitos de embaixo e em cima, cara, eles basicamente não existem, tá? Mas se você considerar que a nossa galáxia, ela tem um disco, né, principal, nossa galáxia tem um disco achatado, tá? Essa é a Via Láctea, deve ser assim. O Sol não, o Sol fica no disco da galáxia. Ele não fica em cima do disco nem embaixo do disco. Aliás, tudo fica girando nesse disco. O que fica em cima e embaixo do disco são aqueles aglomerados globulares lá, que o Rafa, que veio aqui, né, estuda. Sim. Lá da USP, entendeu? Aí os aglomerados globulares ficam em cima e embaixo do disco galáctico. O Sol não, o Sol fica num braço espiral da Via Láctea, localizado nesse disco, tá? Que é um disco achatado assim. Mercúrio, Vênus e Terra serão, entre aspas, engolidos quando o Sol se tornar uma gigante vermelha e os demais planetas do Sistema Solar tendem a se tornar planetas errantes ou continuarão em sua órbita atual? Ótima pergunta, cara. Na verdade, até Marte vai ser engolido, viu? Nessa brincadeira aí. E é uma coisa muito interessante isso que você falou, porque já fizeram essa simulação, esse estudo e tudo mais. Sabe qual objeto do Sistema Solar que vai estar na zona habitável? Europa. Por isso que o pessoal fala tanto de procurar vida em Europa e tudo. Porque daqui a 5 milhões de anos, Europa, o satélite de Júpiter, vai estar na zona habitável desse Sol aí novo que vai... Não é que vai aparecer, né? Mas desse desenvolvimento aí da vida do Sol. Agora nós, vamos embora, vamos para dentro do Sol. Isso é muito legal, porque como que os astrônomos acabaram chegando nessa conclusão? Eles começaram a observar um tipo de estrela chamado anã branca e eles começaram a detectar planetas ao redor de anã branca. Aí você fala assim, não pode ter planeta ao redor de anã branca, porque a anã branca é uma estrela que morreu. E aí qual foi a conclusão? Não, antes de morrer ela virou uma gigante vermelha. Então aqueles planetas, eles estavam ali, eles eram muito longe da estrela e quando a estrela passou por todo esse processo, os planetas ficaram. Então os outros planetas vão ficar e a Europa vai estar na zona habitável. Isso vai ser legal pra caramba. Por isso que o pessoal quer ir pra Europa. De que maneira a atividade solar impacta a atividade humana aqui na Terra? Cara, atualmente é muito grande a nossa preocupação, né? Todo esse monitoramento, esse monte de imagem que a gente tem do Sol hoje, é por quê? Porque nós somos uma civilização tecnológica. Então, a gente depende hoje de internet, todo mundo, desde a hora que você acorda até depois que você dormiu, você depende da internet. A gente depende de satélites. Hoje dificilmente alguém sai de casa sem ligar um GPS. Mesmo que você saiba o caminho, você ainda liga, entendeu? Então a gente depende de satélite, a gente depende de internet, a gente depende dos meios de comunicação e tudo. E essas atividades solares, dependendo do nível delas, elas podem causar problemas. Por exemplo, semana passada teve uma grande explosão no Sol que foi em direção à Terra. Quando essa massa de partículas chegou, ela causou um blackout nas comunicações via rádio. Então, o cara que está lá perdido no meio do mar, ele tenta se comunicar via rádio com alguém, ele não conseguiu naquele momento. Depois passou. Por isso que o Sol é tão monitorado, tão estudado. Lembrem-se que lá nos anos 1800, 1889,
teve um evento chamado Evento de Carrington. Foi a maior explosão que a gente já detectou no Sol. Na época, o que mandava na Terra era telégrafo. Quando essa explosão solar chegou aqui no Sol, aqui na Terra, o que aconteceu? Queimou toda a rede de telégrafo da Terra. Então, nós dependemos de energia elétrica, nós dependemos de comunicação, satélite, tudo. Então, nós somos muito dependentes e o impacto é muito grande mesmo. Sacana, explique o Big Bang como era antes. Não é do Sol, hein? É que nós somos mercenários, né? 10 vale. Como era antes, cara. Mas aí, cara, ninguém sabe, né, cara? Olha, a gente já não sabe nem se foi mesmo o Big Bang, né? Todas as evidências levam a crer que sim, o universo começou com essa grande expansão. Agora, teve alguma coisa antes? Essa é uma das grandes questões da humanidade, entendeu? O próprio Stephen Hawking já conversou sobre isso. Aliás, tem um vídeo lá no meu canal, assistam lá, onde eles discutem isso aí. Será que teve alguma coisa antes do início do universo? O que teve antes do início do universo? Existem teorias para explicar isso. Existe teoria que diz que o universo nunca teve início e nunca vai ter fim. Vai ficar num ciclo. Então, antes dele morrer totalmente, ele tipo que renasce de novo. Agora, teve alguma coisa, teve um ponto zero onde tudo começou, onde a flecha do tempo começou a disparar, o que teve antes dela? Isso aí, cara, é muita divagação, cara, pra tentar entender isso, viu? Como se deu a formação do Sol? Boa, Ivan. Ótima pergunta. Então, é o seguinte, o Sol é uma estrela, né? Então ele se formou como, basicamente, todas as estrelas se formam. Como que acontece isso? Lá no universo, estava lá 5 bilhões de anos atrás, uma nuvem de gás e de poeira, quietinha ali. Muito gás e muita poeira. Mas, relativamente perto dessa nuvem, hoje a gente já sabe até quantas foram, explodiram mais ou menos umas 15 supernovas. Quando uma supernova explode, uma supernova é uma estrela muito grande que na hora que está queimando o ferro ali, que é o último elemento, ela não aguenta e acaba explodindo. Quando ela explode, ela gera uma onda de choque. Essa onda de choque ela vem viajando pelo universo, só que não pode estar muito longe. Por isso que perto da onde estava essa nuvem de gás, onde nasceu o Sol, tinham mais ou menos 15 supernovas que explodiram quase que ao mesmo tempo. Essa é a conta que tem hoje. Quando essa onda de choque atravessa essa nuvem de poeira e gás, a nuvem estava ali quietinha. De repente, por conta dessa onda de choque, essa nuvem começa a se aglutinar. Então a poeira e o gás começam a se aglutinar em alguns nódulos nessa nuvem aí. E são essas aglutinações que começam a crescer, vem outra onda de choque, agita mais ainda, vem outra onda de choque, agita mais ainda. E são essas aglutinações que acabam formando as protoestrelas. Não, uma nuvem não forma uma só, formam várias, que a gente chama hoje de aglomerado aberto. Então, quando a gente coloca a imagem das Pleiades aí, o Mulambo, a gente já colocou aqui, a gente forma o que a gente chama de um aglomerado aberto, não é o globular. O globular é aquele que parece uma bolinha de estrelas. A gente Então a gente forma um aglomerado aberto de estrelas. Todas essas estrelas no aglomerado aberto nasceram na mesma, basicamente juntas. Tá? São o que a gente chama de irmãs gêmeas. E o legal das Pleiades, olha aqui, ó, que legal, ó. Então as Pleiades são essas estrelas aqui, a gente chama de 7 irmãs. Mas vocês estão vendo essa nebulosidade aqui? Essa nebulosidade é o resquício dessa nuvem de poeira e gás onde elas se formaram. Então, começa a formar esses nódulos nessa nuvem zona de poeira e gás. Isso aí começa a girar, você cria uma protoestrela, depois disso você cria uma estrela. Então foi assim que o Sol nasceu. O Sol nasceu num ambiente muito parecido com esse aqui das Pleiades, com várias irmãs. Tanto que a gente até falou aqui aquele dia aqui com o Rafa, com os meninos aí da USP, que uma grande linha de pesquisa que tem hoje é descobrir as irmãs gêmeas do Sol, aonde elas estariam. Tá? Porque o Sol nasceu nesse ambiente aqui, agora onde elas estariam. Então tem o pessoal que tenta estudar isso. Mas foi assim que o Sol nasceu e é assim basicamente que nascem todas as estrelas. Como que a gente sabe disso? Até um certo momento tudo era teoria. Mas aí os telescópios começaram a evoluir e tal, veio o nosso querido Hubble
e a gente começou a olhar dentro de nebulosas. Então a gente consegue ver essas protoestrelas se formarem dentro de nebulosas, como um grande berçário estelar que a gente tem a nebulosa de Órion. Explosão solar pode nos destruir? Cara, poder destruir teria que ser... O problema é como é esse poder aí nos destruir. Destruir o quê, né? Muita gente fala, né, que a sexta... A gente já teve 5 extinções em massa. O pessoal fala que a sexta extinção em massa é o fim da tecnologia. Se der uma explosão solar muito grande, que na hora que chegar aqui destruir toda a tecnologia que a gente tem, cara, basicamente é um tipo de destruição, né? É um tipo. Agora, matar todo mundo de uma vez assim, muito complicado, tá? Muito complicado. Teria que ser uma explosão muito grande para isso acontecer. Agora, que pode causar muitos problemas, pode, tá? É que também tem a questão da distância da Terra para o Sol, né? Porque quando a gente vê aquelas ejeções de massa coronal, o tamanho que ela é, quando coloca em comparação o tamanho da Terra, que tipo é um pontinho, mas devido à distância a gente fica... os efeitos que acabam chegando aqui, né? São um pouco menores, né? É possível o homem criar um Sol? Estamos criando, né, cara? Estamos criando um mini Sol, né? Então lá na China tem o famoso segundo Sol, que é o que é o segundo Sol? É o reator de fusão nuclear. É uma maneira de você imitar o funcionamento de uma estrela. Cara. Você cria energia fundindo átomos. Uma coisa que acontece no Sol, entendeu? Então assim, a gente tem, lógico que são pequenos, né? Pequenos exemplos de pequenos sóizinhos aí que a gente consegue gerar. Tanto que a temperatura ali do reator chinês já bateu mais de 100 milhões de graus. Tudo bem que foi por um curto período de tempo. É o sonho de todo mundo, é manter essa geração aí estável, né? É manter ali os átomos se fundindo e tudo mais, e tudo isso estabilizado para que possa gerar energia que o Sol gera aqui na Terra. Então, sim, né? Tanto que nós temos aí o segundo Sol chinês. Entrem lá que vocês vão ver. Um reator de fusão, um tokamak lá, que é um reator de fusão nuclear muito legal. E tem o ITER, né, que é um projeto aí mundial também, não tem só na China, tá, esses reatores. A Alemanha tem, França tem, Estados Unidos tem. Como calcular a idade do Sol e como saber quando vai para o saco? Boa, garoto. Como que os astrônomos sabem, né? Esses 5 bilhões de anos aí que a gente fala tanto. Muito bem. Existe na astronomia um negócio muito famoso, muito mesmo, só que é muito complicado, tá? Mas, assim, tentando simplificar ao máximo, chama-se diagrama HR. 2 caras, o Hertzsprung e o Russell, criaram, observando milhares e milhares de estrelas, eles criaram um diagrama que conta a história. Escreve aí, Mulambo, só para mostrar para a galera, chama de diagrama H-R. Esse diagrama, ele conta a vida da estrela. Tá? Ele conta a vida da estrela. Como você faz esse diagrama? Você começa a observar uma estrela, outra, e o que você coloca nesse diagrama aí? Você coloca a luminosidade, e pela luminosidade da estrela, existe uma equação, a gente consegue calcular a temperatura. E aí você vai lá e pá, coloca ele lá no diagrama. E aí, observa outra estrela, calcula, pá, outro pontinho no diagrama. E vai fazendo. Com várias estrelas, sem você saber que tipo de estrela que é, nem nada. Fez o diagrama, vai criar um diagrama aí, ó. Põe aí as imagens aí, ó. Vou pegar uma aí legal pra mostrar. Pode ser essa aqui, ó. Vamos ver se ela vai aparecer num tamanho maneiro. Aí. Tá legal. Pode aumentar um pouquinho aí só? Então, ó. Tudo isso aqui, ó, são estrelas. Então o cara foi ali, foi medindo uma estrela, outra tal. Aqui tem a temperatura e a luminosidade ali, ó, tá? Luminosidade num eixo, temperatura no outro. E os caras vão plotando. Aí criam o diagrama. Tudo isso aqui é um monte de estrelinha que eles foram medindo. Mediram estrelas anãs brancas, mediram estrelas gigantes, super gigantes e tudo mais. Depois que tinha um monte de estrela medido, o que os caras foram lá? Mediram o Sol. Vai lá e mede o Sol. Então tem um determinado ponto aqui que você põe o Sol.
E na hora que você põe o Sol nesse gráfico, o Sol, essa diagonal aqui, ó, que aparece um monte de estrela aqui concentrada, eles deram o nome de sequência principal. E o Sol, ele está bem no meio dessa sequência principal. Então, cara, com isso a gente sabe exatamente quanto tempo o Sol demorou para chegar até esse ponto e quanto tempo ele vai demorar para percorrer o resto e navegar aqui pelo nosso querido diagrama HR. Então, esse aqui é o famoso diagrama, esse diagrama aqui que conta a vida das estrelas, é a coisa mais importante para quem estuda estrela. Então, o cara que estuda estrela, observa um aglomerado globular lá, ele faz o diagrama HR. Observa um aglomerado aberto, faz o diagrama HR, porque é nesse diagrama que você vai contar toda a historinha da estrela. Lógico que hoje é muito mais fácil, né? Você aponta o telescópio que tem um instrumento ligado, já sai ali do lado, ali já sai o diagrama HR do que você está fazendo, tá? Mas é assim que os astrônomos fizeram, que esses caras aí são muitos. Eu tenho um podcast, meu Horizonte de Eventos, saudoso, faz tempo que eu não faço ele, mas lá tem um episódio contando toda a história do diagrama HR. Então, se você quiser mais detalhes, vai lá ouvir, mas é assim que eles fazem.